Uma jovem e linda babá virgem nunca imaginou que uma simples tempestade mudaria sua vida para sempre. Quando ficou presa na mansão com seu patrão milionário, um sonho de homem para qualquer mulher, descobriu que o amor mais verdadeiro nasce nos momentos mais inesperados, transformando uma noite de cuidado em uma família eterna. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de mergulharmos nessa jornada emocionante de amor e transformação, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo? Eu sempre leio todos os comentários e amo ver até onde nossas histórias podem chegar. A história que compartilho hoje começou em Belo Horizonte, onde Patrícia cuidava de crianças enquanto sonhava com um futuro melhor para ela e sua irmã. Ela jamais imaginou que seu trabalho como babá na mansão dos Beltrão se transformaria em algo muito maior quando uma tempestade a prenderia durante a noite com Marcos, um empresário solitário, e Valentina, uma linda menina de 7 anos. Preparem-se para uma história sobre encontros que mudam destinos, o poder transformador do amor verdadeiro, e como 3 corações descobrem que família não é sobre sangue, mas sobre escolhas do coração. Peguem aquele cafezinho, se acomodem e venham descobrir como uma noite de tempestade pode revelar que os melhores amores nascem quando menos esperamos e que as famílias mais bonitas são aquelas que construímos com amor, dedicação e coragem de sonhar. A chuva começava a formar poças nas ruas de Belo Horizonte quando Patrícia Mendes ajustou a alça da bolsa no ombro e olhou mais uma vez para o endereço anotado em seu celular. Rua dos Inconfidentes, 847, Belvedere. O bairro nobre contrastava drasticamente com sua realidade no Cabana do Pai Tomás. Mas ela já havia se acostumado com essas diferenças durante seus 3 anos, trabalhando como babá para famílias da alta sociedade mineira. Aos 28 anos, Patrícia tinha aprendido a navegar entre mundos. Durante a semana, cuidava de crianças em mansões luxuosas. Nos finais de semana, cursava pedagogia na UNA e ajudava sua irmã Júlia, de 16 anos, com os estudos. Era uma rotina exaustiva, mas cada real economizado a aproximava de seus objetivos: formar-se e dar a Júlia as oportunidades que ela mesma nunca teve. O portão eletrônico da mansão Beltrão se abriu automaticamente após ela anunciar sua chegada. Enquanto caminhava pela alameda de pedras portuguesas, Patrícia admirou os jardins impecavelmente cuidados e a imponente construção de 3 andares que se erguia à sua frente. Arquitetura contemporânea, vidros espelhados e uma elegância discreta que gritava sofisticação. Dona Benedita, a governanta, a recebeu na porta principal com um sorriso caloroso. A mulher de cabelos grisalhos e avental impecável havia se tornado uma espécie de mentora para Patrícia ao longo dos meses em que trabalhava esporadicamente na casa. "Que bom te ver, querida", disse Benedita, conduzindo-a pelo hall de entrada decorado com obras de arte contemporânea. "A Valentina está ansiosa esperando você. O Sr. Marcos teve que viajar para São Paulo a negócios, mas deve voltar só domingo." Patrícia assentiu, guardando mentalmente a informação. Marcos Beltrão era uma figura quase lendária para ela. Empresário bem-sucedido do setor imobiliário, sempre em viagens ou reuniões importantes. Nos poucos encontros que tiveram, ele se mostrava cordial, mas distante, um homem claramente focado em negócios e pouco tempo para conversas. "Como ela está?", perguntou Patrícia, referindo-se à menina de 7 anos que havia se tornado seu maior desafio e alegria profissional. "Agitada como sempre", Benedita riu. "Desde o divórcio, ela fica mais ansiosa quando o pai viaja. Acho que tem medo de que ele não volte, como aconteceu com a mãe." O comentário tocou o coração de Patrícia. Valentina era uma criança inteligente e carinhosa, mas carregava as cicatrizes emocionais de um divórcio conturbado. Sua mãe, Camila, havia se mudado para o exterior após a separação, visitando a filha apenas em feriados específicos. Para uma criança, aquilo representava abandono. "Tia Pati", a voz aguda ecoou pela escadaria de mármore, seguida pelo barulho de passos descendo rapidamente. Valentina apareceu no topo da escada como um pequeno furacão de energia.
Cabelos castanhos em cachos rebeldes, olhos cor-de-mel idênticos aos do pai e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela correu para se jogar nos braços de Patrícia. Pensei que não ia mais vir, a menina disse apertando-a forte. Por que pensou isso? Patrícia perguntou, acariciando os cabelos dela. Porque papai disse que ia ficar fora até domingo, e às vezes quando ele fica muito tempo longe, as pessoas desaparecem. A frase cortou o coração de Patrícia. Ali estava uma criança de 7 anos lidando com abandono e insegurança de uma forma que nenhuma criança deveria lidar. Olha para mim, Patrícia disse, abaixando-se para ficar na altura de Valentina. Eu vou ficar aqui com você até seu papai voltar. E mesmo quando ele voltar, ainda vou continuar sendo sua tia Patty. Combinado? Valentina assentiu vigorosamente, e elas seguiram para o quarto da menina no segundo andar. O cômodo era um sonho infantil. Paredes cor-de-rosa, uma cama em formato de castelo, estantes repletas de livros e brinquedos organizados com perfeição militar. Claramente obra de Dona Benedita. As horas seguintes passaram em atividades típicas. Desenhos, jogos educativos, leitura de histórias. Patrícia notava como Valentina era extremamente inteligente para a idade, fazendo perguntas complexas e demonstrando uma criatividade impressionante. Ao mesmo tempo, havia uma melancolia sutil em seus olhos que quebrava o coração de qualquer adulto sensível. Por volta das 5 da tarde, quando brincavam de escolinha, Valentina adorava ser a professora. O som de trovões começou a ecoar sobre Belo Horizonte. A menina correu até a janela panorâmica do quarto. Tia Patty, olha que escuro! Ela exclamou, apontando para as nuvens carregadas que se formavam sobre a cidade. Patrícia se juntou a ela na janela. Do segundo andar da mansão, tinha uma vista privilegiada dos bairros nobres de BH. As montanhas que cercavam a cidade começavam a desaparecer sob uma cortina cinzenta de chuva que se aproximava rapidamente. Acho que vai ter uma tempestade grande, observou Patrícia, sentindo o ar carregado de eletricidade. Papai não gosta quando chove forte, Valentina comentou casualmente. Ele diz que os aviões não podem voar direito. Como se fosse uma premonição, o celular de Patrícia tocou. Era Júlia. Oi, minha irmã. A voz adolescente soou do outro lado. Você viu as notícias? Vão cancelar vários voos em Confins por causa da tempestade. Vai ser coisa feia. Patrícia olhou pela janela novamente, notando como o céu escurecia rapidamente. Você está bem aí em casa? Tô sim, mas olha, se a coisa ficar muito feia, você fica aí mesmo, tá? Não quero você andando por aí com tempestade. Após desligar, Patrícia se viu em um dilema. Valentina precisava jantar, tomar banho e se preparar para dormir. Mas e se a tempestade realmente impedisse sua volta para casa? Ela não tinha roupas extras e, mais importante, não queria deixar Júlia sozinha durante a noite em uma tempestade forte. Tia Patty, posso jantar pizza hoje? Valentina perguntou, tirando-a dos pensamentos. Vamos ver o que Dona Benedita preparou, respondeu, conduzindo a menina escada abaixo. A cozinha da mansão era um sonho gourmet. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração e uma ilha central onde Benedita preparava as refeições. O aroma de frango assado e legumes refogados pairava no ar. A tempestade vai ser forte mesmo, comentou Benedita, mexendo uma panela. Já liguei para meu marido. Ele está vindo me buscar antes que piore. E se o Sr. Marcos não conseguir voltar hoje? Perguntou Patrícia, cortando frutas para o jantar de Valentina. Acontece às vezes. A empresa tem um apartamento em São Paulo onde ele fica quando os voos são cancelados. Benedita fez uma pausa, estudando o rosto de Patrícia. Você ficaria com a Valentina? Antes que Patrícia pudesse responder, o interfone tocou. Benedita atendeu, franzindo a testa. Senhor Marcos, mas o senhor não estava em São Paulo? Ela pressionou o botão para abrir o portão. Ele está chegando, anunciou. Valentina saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Papai voltou! Papai voltou! Ela correu para a porta da frente, seguida por Patrícia. Através da janela lateral, elas viram um BMW preto parar na garagem.
Um homem alto saiu do carro, carregando uma maleta e lutando contra o vento que começava a balançar as árvores do jardim. Marcos Beltrão caminhava com passos largos em direção à casa, os cabelos escuros ligeiramente despenteados pela ventania. Quando ele abriu a porta, Valentina se jogou em seus braços. Papai, você não viajou? O voo foi cancelado, princesa, ele disse beijando o topo da cabeça dela. A tempestade chegou antes do previsto. Foi então que ele notou Patrícia parada a alguns metros de distância, observando a cena com um sorriso discreto. Marcos Beltrão era ainda mais imponente pessoalmente do que ela lembrava. Alto, ombros largos, traços marcados e aqueles mesmos olhos cor de mel de Valentina. Vestia um terno escuro ligeiramente amarrotado pela viagem frustrada. Patrícia, ele cumprimentou com um aceno de cabeça. Não esperava encontrá-la aqui. Boa noite, Sr. Beltrão, ela respondeu, mantendo a formalidade. Dona Benedita me chamou para ficar com a Valentina durante sua viagem. Que bom que está aqui, ele disse, soltando a filha. Com essa tempestade, prefiro não deixá-la só com Benedita. A pobre mulher tem medo de raios. Como se o universo quisesse confirmar suas palavras, um trovão ensurdecedor ecoou sobre a casa, fazendo Valentina se agarrar à perna do pai. Vou preparar o jantar para o senhor também, anunciou Benedita aparecendo na entrada. Meu marido está chegando para me buscar. Com essa tempestade, prefiro ir embora logo. Marcos assentiu, passando a mão pelos cabelos. Claro, Benedita, vá com cuidado. Em questão de minutos, a rotina da casa se reorganizou. Benedita serviu o jantar para todos. Despediu-se rapidamente e saiu com o marido, deixando apenas Marcos, Patrícia e Valentina na mansão. O jantar transcorreu em uma atmosfera estranhamente íntima. Valentina, animada por ter o pai de volta, tagarelava sem parar sobre seu dia com Patrícia. Marcos ouvia com atenção, fazendo perguntas e demonstrando um carinho genuíno pela filha que surpreendeu Patrícia. E a tia Pati me ensinou uma música nova, Valentina anunciou. Quer ouvir, papai? Claro, princesa. A menina começou a cantar uma canção infantil sobre amizade, desafinando propositalmente nas partes engraçadas para fazer o pai rir. Marcos sorria genuinamente, e Patrícia percebeu como aquele sorriso transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de estresse e revelando um homem muito mais jovem e acessível. Ela tem uma ótima professora, comentou Marcos, olhando diretamente para Patrícia pela primeira vez durante o jantar. Patrícia sentiu o rosto esquentar. Valentina é muito inteligente. Aprende tudo rapidamente. Tia Pati vai ser professora de verdade. Valentina interrompeu. Ela estuda na faculdade. Ah, é? Marcos demonstrou interesse genuíno. Pedagogia? Sim, Patrícia confirmou. Último semestre. Deve ser desafiador conciliar estudo e trabalho. Havia algo no tom de voz dele que sugeria compreensão pessoal, não apenas cortesia social. Patrícia assentiu sem elaborar. Não queria soar como se estivesse se vitimizando ou buscando simpatia. Lá fora, a tempestade intensificava. Os trovões se tornaram mais frequentes e a chuva começou a bater nas janelas com força crescente. As luzes da casa piscaram algumas vezes, fazendo Valentina se agarrar ao braço de Patrícia. Acho melhor darmos banho nela e colocá-la para dormir, sugeriu Patrícia. Crianças se sentem mais seguras quando mantêm a rotina mesmo com tempestade. Marcos a observou com admiração. Você entende muito de crianças. Tenho uma irmã de 16 anos, ela explicou, e 3 anos cuidando de pequenos. E sua irmã está bem, com essa tempestade? A pergunta pegou Patrícia de surpresa. Ela não esperava que ele se lembrasse ou se importasse com detalhes de sua vida pessoal. Ela está em casa. É responsável. Mesmo assim deve estar preocupada. Patrícia assentiu, sentindo uma pontada de ansiedade. Júlia era madura para a idade, mas tempestades fortes sempre a deixavam nervosa. Posso ajudar com a Valentina? Ofereceu Marcos. Geralmente eu que dou banho nela quando estou em casa. Claro, Patrícia respondeu surpresa novamente. Ela estava acostumada com pais ausentes
que deixavam todos os cuidados para babás e governantas. Os três subiram juntos para o quarto de Valentina. Enquanto Marcos preparava o banho, Patrícia organizava o pijama e os brinquedos de banho da menina. Era uma cena estranhamente doméstica e natural. Tia Pati, você vai dormir aqui hoje? Perguntou Valentina enquanto Patrícia penteava seus cabelos após o banho. Não sei, querida. Depende da tempestade. Eu quero que você fique, a menina disse, abraçando-se ao ursinho de pelúcia. Quando papai viaja, fico com medo que a casa voe. Marcos apareceu na porta do quarto, tendo trocado o terno por uma camiseta e calça jeans. A mudança de roupa o fazia parecer mais jovem e acessível. A casa não vai voar, princesa, ele disse, sentando-se na beira da cama. É muito pesada. Mas e se voar? Então vamos todos juntos, brincou Marcos. Seria uma aventura e tanto. Valentina riu, aconchegando-se sob as cobertas. Patrícia observava a interação entre pai e filha com um aperto no coração. Era óbvio que eles se amavam profundamente, mas também estava claro que Marcos lutava para equilibrar as demandas do trabalho com as necessidades emocionais da filha. Conta uma história, papai, pediu Valentina. Qual você quer ouvir? A da princesa que cuidava de dragões. Marcos começou a inventar uma história sobre uma princesa corajosa, que ao invés de temer dragões, os transformava em amigos e companheiros de aventura. Sua voz era suave e envolvente, e Patrícia se pegou completamente absorta na narrativa. Quando Valentina finalmente adormeceu, eles saíram do quarto em silêncio. No corredor, iluminado apenas pela luz suave dos abajures, ficaram face a face pela primeira vez sem a presença da menina. Obrigado, disse Marcos, pela ajuda com ela. É meu trabalho, Patrícia respondeu, mas sem frieza. Vai além do trabalho, ele observou. Posso ver como ela se sente segura com você. Antes que Patrícia pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou sobre a casa, seguido pelo som inconfundível de algo pesado caindo no jardim. As luzes piscaram violentamente e, de repente, a mansão inteira mergulhou na escuridão. Deve ter caído uma árvore na rede elétrica, murmurou Marcos na escuridão. Eles ficaram imóveis por um momento, permitindo que os olhos se acostumassem à falta de luz. A tempestade rugia lá fora com uma intensidade que fazia a casa inteira tremer levemente. Vou verificar os sistemas de segurança, disse Marcos. Você pode ficar com a Valentina? Se ela acordar com a falta de luz. Claro, Patrícia concordou. Mas quando Marcos tentou acionar o sistema de backup de energia através de seu celular, descobriu que a tempestade havia derrubado não apenas a eletricidade, mas também as torres de comunicação da região. Não havia sinal de celular nem internet. E foi então que perceberam. Os portões eletrônicos da mansão, que dependiam do sistema elétrico para abrir, estavam completamente travados. Patrícia estava presa ali, até que a energia voltasse ou até que alguém viesse destrancar os portões manualmente. Na escuridão do corredor, com o som da tempestade ecoando pela casa, eles se olharam com a súbita compreensão de que aquela noite seria muito diferente do que qualquer um havia planejado. E no quarto ao lado, Valentina dormia pacificamente, inconsciente de que sua vida, e a de seu pai, estava prestes a mudar para sempre. A escuridão completa da mansão criou uma atmosfera surreal. Marcos puxou o celular do bolso, usando a lanterna para iluminar o caminho até o painel de controle principal no térreo. Patrícia o seguiu em silêncio, preocupada em deixar Valentina sozinha, mas também curiosa para entender a extensão da situação. O sistema de backup deveria ter acionado automaticamente, murmurou Marcos, examinando o painel eletrônico morto. Mas com a queda das torres de comunicação, nada está funcionando. Patrícia dirigiu-se à janela da sala de estar, afastando ligeiramente a cortina. Lá fora, a tempestade havia se tornado um espetáculo assustador. Raios cortavam o céu escuro em intervalos de segundos, iluminando brevemente os jardins encharcados da mansão. Uma árvore centenária havia caído próxima ao portão principal, seus galhos bloqueando parcialmente a entrada. É grave mesmo, ela comentou.
Nunca vi uma tempestade assim em Belo Horizonte. E Marcos se aproximou da janela, ficando ao lado dela. No espaço estreito, Patrícia pôde sentir o perfume masculino dele misturado com o aroma de chuva que entrava pelas frestas das janelas. O sistema de segurança tem protocolo rígido, explicou. Quando há falha total de energia, os portões travam automaticamente. É uma medida de proteção, mas também nos prende aqui, Patrícia completou. Exatamente. Eles ficaram alguns segundos em silêncio, processando a situação. Patrícia sentia a ansiedade crescer em seu peito. Júlia estava sozinha em casa, e embora fosse uma adolescente responsável, tempestades sempre a deixavam nervosa desde pequena. Posso tentar ligar para minha irmã pelo telefone fixo? Perguntou. Claro, Marcos concordou, conduzindo-a até o escritório. Mas temo que as linhas também estejam fora do ar. Como ele previu, o telefone fixo emitia apenas um tom constante de linha morta. Patrícia tentou disfarçar a preocupação, mas Marcos percebeu a tensão em seus ombros. Sua irmã mora sozinha? Ele perguntou gentilmente. Com nossa vizinha do lado, Dona Rosa. Ela cuida da Júlia quando eu preciso ficar fora durante a noite. Patrícia hesitou antes de continuar. Júlia tem só 16 anos. Perdemos nossos pais quando ela era muito pequena. A revelação pegou Marcos de surpresa. Ele a observou com nova compreensão, percebendo o peso de responsabilidade que aquela mulher jovem carregava nos ombros. Sinto muito, disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil criar uma irmã sozinha. Ela me deu propósito. Patrícia respondeu com um sorriso triste. Depois que nossos pais morreram, eu tinha duas opções: me entregar à tristeza ou lutar para dar a ela uma vida melhor. E escolheu lutar. Não havia outra opção. Marcos a estudou na penumbra do escritório, iluminada apenas pela luz intermitente dos raios. Havia uma força silenciosa naquela mulher que o impressionava. Diferente das pessoas de seu círculo social, que reclamavam de problemas insignificantes, Patrícia carregava responsabilidades reais com uma dignidade admirável. Ela deve estar orgulhosa de você, comentou. Estudando pedagogia, trabalhando, cuidando dela. Espero que sim, Patrícia suspirou. Às vezes me sinto culpada por não estar mais presente. Entre trabalho e faculdade sobra pouco tempo para sermos apenas irmãs. Um trovão particularmente alto fez a casa inteira tremer, seguido pelo som de algo se quebrando no jardim. Ambos se dirigiram novamente à janela, onde puderam ver que o temporal havia derrubado várias telhas do telhado de uma construção anexa. Vai passar logo, disse Marcos, notando a preocupação crescente de Patrícia. Essas tempestades de verão são intensas, mas breves. Você parece conhecer bem o clima daqui. Nasci e cresci em BH, ele revelou. No bairro Concórdia, bem diferente daqui. Patrícia o olhou surpresa. A informação não combinava com a imagem que tinha dele. Um empresário nato, sempre imerso no mundo dos negócios. Como chegou até aqui então? Perguntou genuinamente curiosa. Marcos hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a compartilhar detalhes pessoais. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Eles se sacrificaram para me dar estudo. E funcionou. Funcionou. Ele concordou, mas havia uma melancolia em sua voz. Às vezes me pergunto se valeu a pena. Antes que Patrícia pudesse perguntar o que ele queria dizer, um choro baixo ecoou do andar superior. Valentina havia acordado. Vou ver se ela está bem, Patrícia disse, já se dirigindo para a escada. Vou com você, Marcos decidiu. Encontraram Valentina sentada na cama, abraçada ao ursinho de pelúcia, olhos arregalados de medo. A falta de luz havia transformado o quarto aconchegante em um espaço assombrado por sombras dançantes. Papai? Tia Pati? A voz dela soou pequena e assustada. Estamos aqui, princesa, Marcos disse, sentando-se na cama e puxando a filha para um abraço. A luz foi embora. Ela murmurou contra o peito do pai. É só um probleminha na energia, explicou Patrícia, sentando-se do outro lado da cama. Como quando queima uma lâmpada em casa, lembra? Mas esta é maior? Um pouquinho maior,
Patrícia admitiu. Mas passa logo. Valentina se aconchegou entre os dois adultos, aparentemente tranquilizada pela presença de ambos. Na escuridão, com apenas a luz intermitente dos raios iluminando o quarto infantil, eles pareciam uma família improvisada. Tia Pati, você vai embora quando a luz voltar? Perguntou Valentina. Patrícia e Marcos trocaram olhares por cima da cabeça da menina. A pergunta era simples, mas carregada de implicações. Não consigo sair agora mesmo, querida. Patrícia explicou carinhosamente. O portão está trancado por causa da falta de energia. Então você vai ficar aqui a noite toda? Parece que sim. Valentina se animou visivelmente com a perspectiva. Posso dormir no meio de vocês dois? Valentina, Marcos começou, mas Patrícia o interrompeu. Claro que pode. Noites de tempestade são perfeitas para dormir acompanhada. A menina sorriu radiante, ajeitando-se confortavelmente entre eles. Marcos observou como Patrícia lidar com a situação de forma natural e amorosa, sem fazer a criança se sentir um fardo ou inconveniente. Papai, conta mais da história da princesa, pediu Valentina. Agora? Histórias ficam mais especiais no escuro, ela argumentou com a lógica infantil irrefutável. Marcos começou a continuar a história que havia inventado na hora do jantar, mas desta vez incluiu elementos da tempestade. A princesa enfrentava uma grande tormenta em seu reino e precisava proteger não apenas os dragões, mas também todas as criaturas da floresta. Patrícia se pegou completamente absorta na narrativa. A voz de Marcos no escuro tinha uma qualidade hipnótica, e ela conseguia visualizar cada cena que ele descrevia. Era claro que ele tinha talento natural para contar histórias, uma habilidade que provavelmente desenvolveu para entreter a filha. E aí? Valentina perguntou sonolenta. A princesa conseguiu salvar todo mundo? Conseguiu, Marcos confirmou, porque ela não tinha medo de cuidar dos outros, mesmo quando estava assustada. A menina sorriu, fechando os olhos. Em poucos minutos, estava dormindo pacificamente entre eles. Marcos e Patrícia ficaram imóveis por um tempo, ouvindo a respiração regular de Valentina misturada com o som da chuva lá fora. A intimidade da situação era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. Você é muito boa com ela, Marcos sussurrou. Ela é uma criança especial, Patrícia respondeu no mesmo tom baixo. Desde o divórcio, ela tem dificuldade para confiar em pessoas novas, especialmente mulheres. Por causa da mãe? Marcos assentiu na escuridão. Camila sempre foi ausente, mesmo quando morávamos juntos. Quando se separou, mal se despediu da Valentina. Patrícia sentiu uma pontada de raiva. Como uma mãe podia abandonar uma criança tão doce e carinhosa? E você? Como está lidando com tudo isso? Ela perguntou. A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ninguém perguntava como ele estava lidando com o divórcio. As pessoas assumiam que, sendo bem-sucedido financeiramente, estava tudo bem. É complicado, ele admitiu. Trabalho demais para não pensar. Vou a reuniões, faço viagens, fecho negócios. Mas quando chego em casa e vejo a Valentina, percebo que estou perdendo os melhores momentos da vida dela. Por que trabalha tanto, então? Porque é o que sei fazer, ele respondeu honestamente. Construí um império, mas não sei mais como viver uma vida normal. Lá fora, a tempestade começava a diminuir ligeiramente. A chuva ainda caía forte, mas os trovões estavam mais espaçados. Quando era criança, Marcos continuou, sonhava em ter uma família feliz. Uma casa cheia de risadas, jantares sem pressa, finais de semana no parque. Ele fez uma pausa. Tenho a casa, tenho dinheiro, mas não tenho a família que sonhei. Você tem a Valentina, Patrícia observou. E ela te ama muito. Tem razão, ele concordou. Às vezes fico tão focado no que perdi que esqueço do que ainda tenho. Eles conversaram em sussurros por mais 1 hora, compartilhando histórias da infância, sonhos abandonados e medos secretos. Patrícia falou sobre a pressão de ser mãe e irmã ao mesmo tempo para Júlia, sobre noites em claro estudando após dias inteiros de trabalho.
Marcos revelou como o sucesso profissional havia se tornado uma prisão dourada, afastando-o das pessoas e dos momentos que realmente importavam. Quando foi a última vez que você fez algo só por diversão? Patrícia perguntou. Marcos pensou por um momento. Honestamente, não lembro. E eu achando que minha vida era corrida, ela riu baixinho. Pelo menos sua correria tem propósito. Você está construindo um futuro para vocês duas. E você não está construindo futuro para a Valentina? Estou construindo um patrimônio financeiro, ele corrigiu. Mas não estou construindo memórias. A conversa foi interrompida por um som diferente vindo de fora. Não eram mais trovões, mas o barulho de sirenes de emergência passando pela rua. A tempestade deve ter causado danos pela cidade, observou Marcos. Espero que a Júlia esteja bem, Patrícia murmurou, a preocupação voltando à tona. Ela vai ficar bem, Marcos disse, colocando a mão brevemente sobre a de Patrícia num gesto reconfortante. Adolescentes são mais resilientes do que imaginamos. O toque foi breve, mas Patrícia sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Há quanto tempo não tinha contato físico reconfortante com um homem? Há quanto tempo não se permitia ser vulnerável na presença de alguém? Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me ouvir, por se importar com a Júlia, mesmo sem conhecê-la. Você se importa com a Valentina, ele respondeu. É natural que eu me importe com quem é importante para você. A simplicidade da frase carregava um peso emocional que ambos sentiram, mas nenhum comentou. Por volta das 3 da manhã, a chuva finalmente diminuiu para uma garoa suave. Valentina dormia profundamente entre eles, ocasionalmente murmurando palavras incompreensíveis em sonhos. Deveria tentar dormir um pouco, Marcos sugeriu. E você? Não sou muito bom em dormir, ele admitiu. Especialmente em noites como esta. Insônia? Mente acelerada, sempre pensando no próximo projeto, no próximo problema a resolver. Patrícia o observou na penumbra. Mesmo relaxado, havia uma tensão constante em seus ombros, como se estivesse sempre pronto para a próxima batalha profissional. Já tentou meditação? Exercícios de respiração? Você medita? Ele perguntou, genuinamente interessado. Aprendi por necessidade, ela confessou. Quando a Júlia era menor e as contas não fechavam, eu tinha ataques de ansiedade. Uma amiga me ensinou técnicas simples. Funcionaram? Salvaram minha sanidade mental. Marcos ficou em silêncio, considerando as palavras dela. Havia uma sabedoria prática em Patrícia que vinha da experiência real, não de livros de autoajuda ou coaches executivos. Você poderia me ensinar? Ele perguntou hesitante. Agora? Por que não? Não vamos dormir mesmo. Patrícia sorriu na escuridão. Ali estava um dos empresários mais bem-sucedidos de Belo Horizonte, pedindo para aprender técnicas de relaxamento com uma babá. Primeiro você precisa parar de pensar no trabalho, ela disse. Foque apenas na sua respiração e nos sons ao seu redor. Os sons ao redor. A chuva lá fora, a respiração da Valentina, o barulho da casa se acomodando. Eles passaram os próximos 20 minutos em uma meditação improvisada. Patrícia guiou Marcos através de exercícios simples de respiração e atenção plena. Para sua surpresa, ele se entregou completamente ao processo, pela primeira vez em meses conseguindo silenciar a constante conversa mental sobre negócios e responsabilidades. Quando terminaram, Marcos se sentia mais relaxado do que havia se sentido em anos. Como se sente? Patrícia perguntou baixinho. Diferente, ele admitiu. Como se minha mente tivesse finalmente parado de correr. É assim que deveria ser sempre. Você tem muitos talentos escondidos, Patrícia Mendes. A forma como ele pronunciou seu nome completo, com uma mistura de admiração e algo mais profundo, fez o coração de Patrícia acelerar. Não são talentos, ela disse. São ferramentas de sobrevivência. Talvez seja a hora de eu aprender algumas ferramentas de sobrevivência também. Lá fora, os primeiros sinais do amanhecer começavam a aparecer no horizonte. A tempestade havia passado, deixando apenas uma garoa fina e o som de água escorrendo pelos telhados. Em algumas horas, a energia voltaria.
Os portões se abririam. A vida normal retornaria. Mas ali, naquele quarto escuro, entre uma criança adormecida e conversas sussurradas, algo havia mudado irreversivelmente entre eles. E ambos sabiam que, quando o sol nascesse, teriam que decidir o que fazer com essa nova conexão que a tempestade havia criado. Os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas do quarto de Valentina por volta das 6 da manhã. Patrícia despertou primeiro, desorientada por um momento ao perceber onde estava. Marcos dormia do outro lado da cama, uma expressão serena no rosto que contrastava com a tensão constante que ela observara nele na noite anterior. Valentina estava aconchegada contra o peito do pai, o ursinho de pelúcia ainda firmemente abraçado. A cena tinha uma intimidade que fez o coração de Patrícia acelerar. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria acordar todas as manhãs assim, fazendo parte de uma família real, não apenas como funcionária. O som de um gerador ligando no quintal trouxe-a de volta à realidade. Momentos depois, as luzes do quarto piscaram e voltaram à vida, seguidas pelo familiar zumbido dos aparelhos elétricos retornando ao funcionamento. A energia voltou, murmurou Marcos, abrindo os olhos lentamente. Papai, tia Pati. Valentina acordou como sempre fazia, instantaneamente e cheia de energia. Dormimos todos juntos. Sim, princesa, Marcos disse, sentando-se na cama e passando a mão pelos cabelos despenteados. Foi nossa primeira festa do pijama. Patrícia se levantou, alisando a roupa amarrotada. A realidade do dia começava a se impor, e com ela todas as responsabilidades que havia deixado pendentes. Preciso ligar para a Júlia, disse já procurando o celular. Use o telefone do meu escritório, ofereceu Marcos. Tem melhor sinal. Enquanto Patrícia falava com a irmã, que estava bem, mas havia ficado preocupada a noite inteira, Marcos preparava café da manhã para Valentina. A menina tagarelava animadamente sobre a aventura da noite anterior, claramente encantada por ter dormido entre os dois adultos. Tia Pati vai voltar hoje à noite? Perguntou Valentina enquanto comia cereais. Não sei, querida, Patrícia respondeu, voltando à cozinha. Depende se seu papai precisar viajar. Eu cancelei a viagem para São Paulo, disse Marcos, surpreendendo ambas. Depois de ontem à noite, percebi que preciso estar mais presente. Valentina comemorou a notícia com um grito de alegria, mas Patrícia se sentiu confusa. Sua presença na casa não seria mais necessária se Marcos estivesse em casa. Então eu posso ir, disse, tentando soar natural. A Júlia ficou preocupada. E tenho algumas coisas para resolver em casa. Claro, Marcos concordou, mas havia uma hesitação em sua voz. Deixe-me te levar. Não precisa. Posso chamar um Uber. Insisto, ele cortou, num tom que não admitia discussão. Depois da noite que tivemos, é o mínimo que posso fazer. 30 minutos depois, Patrícia estava no banco do passageiro do BMW de Marcos, com Valentina no banco de trás, insistindo que queria conhecer a casa da tia Pati. O trajeto do Belvedere até o cabana do pai Tomás levou cerca de 40 minutos, e Patrícia observava Marcos discretamente conforme ele dirigia pelas ruas cada vez mais simples. É muito diferente do seu bairro, comentou quando entraram na região onde morava. Diferente não significa pior, Marcos respondeu, observando as casas pequenas, as crianças brincando na rua, os pequenos comércios de bairro. Na verdade, parece mais vivo. Patrícia o olhou surpresa. Esperava julgamento, não admiração. É ali, indicou apontando para uma casa simples de 2 andares, pintada de azul desbotado. Marcos estacionou e, antes que Patrícia pudesse protestar, desceu do carro junto com Valentina. Marcos, você não precisa, ela começou. Quero conhecer onde você mora, ele disse simplesmente. Se isso for um problema... Não é problema, Patrícia suspirou. Só não quero que se sinta obrigado. A porta da casa se abriu antes que chegassem até ela. Júlia apareceu correndo e se jogou nos braços da irmã. Pati! Estava morrendo de preocupação, exclamou a adolescente. Aos 16 anos, Júlia era uma versão mais jovem de Patrícia,
Mesmo os olhos expressivos, mesmo o sorriso caloroso, mas com a energia vibrante da juventude. Está tudo bem, amor, Patrícia disse, abraçando a irmã. Te apresento o Marcos e a Valentina. Júlia cumprimentou ambos com a curiosidade natural dos adolescentes, mas Patrícia notou o olhar avaliativo que ela dirigiu a Marcos. Podem entrar, ofereceu Júlia. Fiz café da manhã. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. A sala de estar combinava sofá e mesa de jantar no mesmo ambiente, decorada com fotos de família e alguns livros de pedagogia de Patrícia espalhados sobre uma mesinha de centro improvisada. Valentina ficou fascinada com tudo, especialmente com um aquário pequeno no canto da sala, onde nadavam 2 peixinhos dourados. Eles têm nomes? Perguntou colando o nariz no vidro. Sonho e Esperança, respondeu Júlia. A Pati que escolheu os nomes quando eu ganhei eles no meu aniversário. Marcos observava as interações entre as irmãs com atenção. Havia uma cumplicidade entre elas que ia além do parentesco. Eram companheiras de vida, aliadas contra as dificuldades. Júlia, mostra para a Valentina seus desenhos, sugeriu Patrícia. Ela adora a arte. As 2 crianças, mesmo com a diferença de idade, se entenderam imediatamente. Júlia trouxe um caderno cheio de desenhos e começou a explicar suas técnicas para uma Valentina absolutamente fascinada. Sua irmã tem talento, comentou Marcos, observando os desenhos por cima do ombro das meninas. Ela sempre teve, Patrícia disse com orgulho. Sonha em fazer artes visuais na universidade. E vai conseguir? Se depender de mim, sim. Havia uma determinação férrea na voz de Patrícia que tocou Marcos profundamente. Ele reconhecia aquela determinação. Era a mesma que o havia levado a construir seu império empresarial. Posso ver o resto da casa? Perguntou. Patrícia hesitou. A casa era pequena demais para esconder qualquer coisa, mas mostrar seu quarto, sua intimidade, parecia um passo muito íntimo. Claro, disse finalmente. A casa tinha apenas 2 quartos no 2º andar. O de Júlia era típico de adolescente. Pôsteres na parede, livros escolares na mesa, roupas organizadas, mas com o caos criativo da juventude. O de Patrícia era espartano em comparação. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha onde estudava, livros de pedagogia empilhados organizadamente. Você estuda aqui? Marcos perguntou, observando a mesa improvisada. Todas as noites, confirmou Patrícia, depois que a Júlia vai dormir. Marcos pegou um dos livros, folheando-o. Estava cheio de anotações nas margens, marcações coloridas, post-its com observações. Era claro que ela levava os estudos muito a sério. Desenvolvimento Cognitivo Infantil, leu o título. Pesado, mas fascinante, Patrícia disse, animando-se. Entender como as crianças aprendem, como podemos estimular seu desenvolvimento, é incrível. Marcos a observou enquanto falava sobre educação infantil. Seus olhos brilhavam com paixão genuína, e ele percebeu que havia encontrado alguém que amava o que fazia tanto quanto ele amara seus negócios nos primeiros anos. Você vai ser uma professora excepcional, disse sinceramente. Espero que sim. É tudo o que sempre quis. Por que pedagogia? Por que não administração, como a maioria das pessoas que querem subir na vida? Patrícia pensou por um momento antes de responder. Porque acredito que educação transforma vidas. A minha foi transformada por professores que acreditaram em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. A simplicidade e sinceridade da resposta tocaram Marcos mais do que qualquer discurso empresarial motivacional que já havia ouvido. Desceram para encontrar Júlia ensinando Valentina a desenhar. A cena doméstica era tão natural que parecia que as 2 famílias se conheciam há anos. Tia Pati, posso levar este desenho para casa? Perguntou Valentina, mostrando um rabisco colorido que Júlia a havia ajudado a fazer. Claro, querida. E a Júlia pode ir na nossa casa um dia? Ela disse que nunca viu uma piscina de verdade. Patrícia e Marcos trocaram olhares. A inocência da criança havia criado uma situação delicada. Talvez um dia,
Marcos disse diplomaticamente. Promete? Insistiu Valentina. Prometo pensar no assunto, ele respondeu, arrancando sorrisos de ambas as meninas. Quando finalmente se preparavam para sair, Júlia puxou Patrícia para um canto. Ele é diferente do que imaginei, sussurrou. Diferente como? Mais humano. Pensei que ia ser arrogante, sabe? Mas ele olha para você de um jeito... Júlia, Patrícia começou. Tô só dizendo que ele gosta de você. E você gosta dele também. É complicado. O amor sempre é, disse Júlia com a sabedoria precoce de quem cresceu rápido demais. Mas isso não significa que seja impossível. No carro, Valentina adormeceu rapidamente no banco de trás, cansada da manhã agitada. Marcos dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de falar. Sua irmã é incrível, disse. É meu orgulho, Patrícia respondeu. E sua casa é cheia de amor. Não é muito, mas é nosso. É mais do que muitas pessoas têm, Marcos observou. Incluindo eu. Patrícia o olhou curiosamente. O que quer dizer? Minha casa é grande, bonita, tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas não tem o que a sua tem. E o que é isso? Alma, ele disse simplesmente. Eles pararam em um semáforo e Marcos se virou para olhá-la. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já pensou em ter uma família própria? Filhos? A pergunta pegou Patrícia desprevenida. Já pensei, admitiu. Mas entre cuidar da Júlia, trabalhar e estudar, não sobra tempo para romance. Nem energia, ela completou. E você? Depois do divórcio, nunca pensou em tentar de novo? Pensei, Marcos disse quando o sinal abriu. Mas é difícil confiar de novo. Além disso, minha vida é complicada. Tenho a Valentina, os negócios... E não sobra tempo para romance. Patrícia ecoou suas palavras. Exato. Eles riram da ironia da situação. Somos um par interessante, comentou Marcos. 2 workahólicos sem tempo para a vida pessoal. Pelo menos você é workahólico por escolha, Patrícia observou. Eu sou por necessidade. Nem sempre foi escolha, ele admitiu. Depois do divórcio, trabalhar era mais fácil do que sentir. A honestidade dele a surpreendeu. E agora? Agora, ele disse, olhando-a brevemente antes de voltar os olhos para o trânsito. Estou começando a achar que talvez seja hora de sentir de novo. O coração de Patrícia acelerou, mas antes que pudesse responder, chegaram de volta à mansão no Belvedere. Valentina acordou instantaneamente, como fazem as crianças. Já chegamos? Que rápido! Exclamou. Enquanto ajudava a menina a sair do carro, Patrícia se despedia mentalmente. Sua função ali estava terminada. Marcos estava em casa. Valentina estava bem, e ela tinha sua própria vida para cuidar. Obrigada pela carona, disse pegando sua bolsa. Patrícia, Marcos a chamou antes que ela se afastasse. Jantar comigo hoje à noite? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque somos de mundos diferentes, ela disse, ecoando as palavras da história que havia lido inúmeras vezes. Você é o patrão, eu sou a funcionária. E se hoje à noite não fôssemos patrão e funcionária? Ele perguntou. E se fôssemos apenas Marcos e Patrícia? Patrícia olhou para ele, vendo não o empresário bem-sucedido, mas o homem que havia compartilhado medos e sonhos com ela na escuridão da madrugada. A Valentina vai ficar com Dona Benedita. Ela adora fazer isso aos sábados. E a Júlia pode vir também se quiser, ou podemos jantar perto da sua casa. Patrícia percebeu que ele havia pensado em todas as objeções práticas. Só restava decidir se tinha coragem de dar aquele passo. Um lugar simples, ela disse finalmente. O mais simples que encontrarmos, ele prometeu. E sem formalidades. Apenas 2 amigos jantando. Amigos, ela repetiu, testando a palavra. Por enquanto, Marcos disse com um sorriso que fez o coração dela acelerar novamente. Quando finalmente se despediram, Patrícia sabia que algo fundamental havia mudado entre eles.
A tempestade da noite anterior havia feito mais do que apagar as luzes. Havia iluminado possibilidades que nenhum dos dois imaginava existir. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar com algo além de responsabilidades e obrigações. Permitiu-se sonhar com o amor. O restaurante que Marcos escolheu ficava no Mercado Central, um lugar democrático onde executivos dividiam mesas com estudantes e comerciantes. Patrícia chegou usando seu melhor vestido, uma peça simples, mas elegante que havia comprado para a formatura de um curso técnico anos atrás. Marcos a esperava em uma mesa no canto, vestindo jeans e uma camisa social sem gravata, claramente tentando parecer menos formal. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou, levantando-se para puxar a cadeira. "Obrigada", Patrícia respondeu, sentindo as bochechas queimarem. "Lugar interessante. Pensei que seria mais neutro", explicou Marcos. Longe dos restaurantes da alta sociedade e perto do seu mundo. A observação, embora bem intencionada, deixou Patrícia ligeiramente desconfortável. A diferença entre seus mundos parecia pairar sobre a mesa como um terceiro convidado indesejado. A conversa fluiu naturalmente durante a primeira hora. Eles falaram sobre Valentina, sobre os planos de Patrícia para depois da formatura, sobre viagens que Marcos fazia a trabalho e que gostaria de fazer por prazer. Era fácil conversar com ele quando não havia pressões externas. "Posso fazer uma pergunta?", disse Patrícia, mexendo no guaraná de sua taça. "Claro. Por que me convidou para jantar? De verdade." Marcos pensou por um momento antes de responder. "Porque ontem à noite foi a primeira vez em meses que me senti eu mesmo. Não o CEO, não o pai divorciado, não o empresário bem-sucedido. Apenas eu. E quem é você quando tira todas essas máscaras?" "Estou descobrindo", ele admitiu. "Mas acho que é alguém muito parecido com o menino que cresceu no Concórdia sonhando em fazer diferença no mundo." Patrícia sorriu. "Esse menino ainda existe." "Você acha?" "Vi ele contando histórias para a Valentina. Vi ele conversando com a Júlia sobre desenhos. Vi ele interessado de verdade na vida das pessoas." A conversa foi interrompida pela chegada de um casal elegante na mesa ao lado. A mulher, uma loira impecavelmente vestida, olhou na direção deles e fez um comentário baixo para o companheiro, que se virou discretamente para observar. "Conhecidos seus?" perguntou Patrícia, notando a tensão que surgiu no rosto de Marcos. "Infelizmente", ele murmurou. "Ricardo Sampaio e a esposa. Ele é investidor em alguns dos meus projetos." "Isso é problema?" "Pode ser", Marcos disse, visivelmente desconfortável. "Ricardo tem a língua muito solta. Se ele me viu aqui com você..." Patrícia sentiu um nó no estômago. "Vai ser constrangedor para você?" "Não é isso", Marcos disse rapidamente. "É que o mundo dos negócios em BH é pequeno. As pessoas fofocam, criam teorias." "Entendo", disse Patrícia baixando os olhos. A realidade estava se impondo sobre a bolha romântica que haviam criado. "Patrícia, olhe para mim", pediu Marcos. "Não me importo com o que pensam. Só quero te proteger dos comentários." "Comentários sobre o quê? Sobre eu não ser do seu nível social? Sobre pessoas maldosas que não conhecem você e vão julgar baseadas em preconceitos." A conversa ficou tensa, e ambos perceberam como a realidade externa complicava o que parecia simples entre eles. O jantar terminou mais cedo do que planejado. Marcos insistiu em levá-la para casa, mas a viagem foi feita em um silêncio contemplativo. "Patrícia", ele disse quando pararam em frente à sua casa, "não deixe que isso mude o que estamos construindo." "E o que estamos construindo, Marcos?" ela perguntou diretamente. "Honestamente, não sei ainda, mas sei que não quero parar de descobrir." Ela assentiu, mas havia uma sombra de dúvida em seus olhos que não existia antes. Na segunda-feira, Patrícia estava na faculdade quando recebeu uma ligação inesperada de uma das famílias para quem trabalhava esporadicamente. "Patrícia, querida", disse Dona Marta, uma senhora da alta sociedade. "Precisamos conversar. Você pode vir aqui hoje à tarde?"
Quando chegou à casa dos Ferreira, no bairro Cidade Jardim, Patrícia encontrou Dona Marta visivelmente desconfortável. Sente-se, querida, a senhora disse, servindo chá em uma porcelana fina. Ouvi alguns comentários na minha roda de amigas. Comentários sobre mim? Patrícia perguntou, já suspeitando do que vinha por aí. Sobre você e o Marcos Beltrão. As pessoas estão dizendo que vocês foram vistos jantando juntos. Patrícia sentiu o rosto esquentar. E isso é problema? Não para mim, querida, Dona Marta disse rapidamente. Mas você sabe como é nossa sociedade. Algumas pessoas estão fazendo insinuações desagradáveis. Que tipo de insinuações? Dona Marta hesitou. Que você está se aproveitando da situação, que está tentando fisgar um homem rico através da filha dele. As palavras atingiram Patrícia como um soco no estômago. E a senhora acredita nisso? Claro que não. Conheço seu caráter, mas... Ela fez uma pausa. Estou preocupada com você. Algumas famílias já comentaram que talvez fosse melhor contratar outras babás. A ameaça estava clara. Se o relacionamento com Marcos continuasse, ela poderia perder outras fontes de renda. Entendo, disse Patrícia, mantendo a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Não estou te dizendo o que fazer, Dona Marta continuou. Só quero que você esteja ciente das consequências. Naquela noite, Patrícia estava quieta demais durante o jantar. Júlia, sempre perspicaz, percebeu imediatamente. O que aconteceu? Perguntou a irmã mais nova. Patrícia contou sobre a conversa com Dona Marta. Júlia ficou indignada. Que gente nojenta! Exclamou. Você não fez nada de errado. Mas eles estão certos em uma coisa. Patrícia disse tristemente. Eu e o Marcos somos de mundos diferentes. Talvez seja ingenuidade minha achar que isso pode dar certo. Ou talvez seja covardia sua desistir sem tentar. Retrucou Júlia com a honestidade brutal dos adolescentes. Enquanto isso, Marcos enfrentava suas próprias pressões. Em uma reunião de investidores na terça-feira, Ricardo Sampaio fez comentários aparentemente inocentes, mas carregados de insinuação. Vi você no Mercado Central no sábado, disse durante uma pausa. Companhia interessante. E daí? Marcos respondeu friamente. Nada demais. Só achei curioso ver você com... Como posso dizer? Alguém tão diferente do seu círculo habitual. Minha vida pessoal não é assunto para reuniões de negócios, Marcos cortou. Claro, claro, Ricardo sorriu. Só espero que você esteja sendo cuidadoso. Às vezes, pessoas com menos recursos podem ter segundas intenções. Marcos teve que usar todo o autocontrole para não explodir ali mesmo. A situação piorou quando Camila, ex-esposa de Marcos, ligou na quarta-feira. Preciso falar com você, disse ela sem preâmbulos, sobre a Valentina. Eles se encontraram em um café no centro da cidade. Camila estava impecável como sempre. Cabelos loiros perfeitamente escovados, roupas de grife, maquiagem profissional. Ouvi dizer que você está namorando a babá da nossa filha, ela disse diretamente. E o que isso tem a ver com você? Tem a ver com a Valentina, Camila replicou. Não acho apropriado expor nossa filha a relacionamentos instáveis. Instáveis? Marcos franziu a testa. Marcos, seja realista. Uma babá que estuda pedagogia, ela obviamente está atrás do seu dinheiro. Você não conhece a Patrícia. Conheço o tipo, Camila disse com desdém. Mulheres que se aproveitam de homens vulneráveis após divórcios. Como você fez comigo, Marcos rebateu. Camila ignorou o comentário. Estou considerando pedir a revisão da guarda. Um ambiente instável não é bom para a Valentina. A ameaça era clara. Se Marcos continuasse o relacionamento com Patrícia, poderia perder a filha. Naquela noite, Marcos ligou para Patrícia. Sua voz estava tensa. Podemos conversar? É importante. Eles se encontraram em uma praça próxima à casa de Patrícia. O ambiente público e neutro parecia adequado para a conversa difícil que precisavam ter. A Camila ameaçou pedir a revisão da guarda. Ele disse sem rodeios. Patrícia sentiu o chão desabar sob seus pés. Por nossa causa?
Ela acha que você é uma influência negativa para a Valentina. E você, o que acha? Marcos demorou para responder, e essa hesitação disse tudo o que Patrícia precisava saber. Eu acho que você é a melhor coisa que aconteceu na vida da Valentina em muito tempo, ele disse finalmente. Mas também não posso arriscar perdê-la. Entendo, Patrícia disse, sentindo lágrimas se formarem. A Valentina é sua prioridade, como deveria ser. Patrícia, não, Marcos, você está certo. Eu não deveria ter me envolvido assim. Foi irresponsável da minha parte. Não foi irresponsável. Foi real. Real não é suficiente quando existem tantas complicações, ela disse, levantando-se do banco da praça. Talvez seja melhor mantermos distância por um tempo. Não é isso que eu quero, mas é o que precisa acontecer, Patrícia disse com voz firme, mesmo com o coração se despedaçando. Você tem a Valentina para pensar. Eu tenho a Júlia e minha carreira. Não podemos ser egoístas. Marcos a observou se afastar, sentindo-se mais perdido do que nunca. Havia encontrado algo real e valioso, mas as pressões do mundo ao redor ameaçavam destruir tudo. Nos dias seguintes, ambos tentaram voltar à normalidade. Patrícia mergulhou nos estudos e no trabalho, evitando aceitar serviços na casa dos Beltrão. Marcos tentou se concentrar nos negócios, mas descobriu que trabalhar não era mais o refúgio que costumava ser. Valentina, por sua vez, notou imediatamente a ausência de Patrícia. Papai, cadê a tia Pati? Perguntou na sexta-feira. Ela está ocupada com a faculdade, princesa. Mas ela não vem mais aqui? Marcos não soube como responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o mundo dos adultos era complicado demais para permitir que pessoas que se amavam ficassem juntas? Sinto falta dela, Valentina disse tristemente. Ela faz eu me sentir segura. As palavras da filha ecoaram na mente de Marcos durante todo o fim de semana. Patrícia realmente fazia Valentina se sentir segura. Fazia ele se sentir completo. Fazia ambos serem pessoas melhores. No domingo à noite, enquanto colocava Valentina para dormir, a menina fez uma pergunta que o deixou sem resposta. Papai, se você gosta de alguém, mas outras pessoas não gostam que você goste, o que você faz? Por que está perguntando isso, princesa? Porque na escola, algumas meninas não gostam quando eu brinco com a Luísa. Dizem que ela é diferente porque mora numa casa pequena. Mas eu gosto dela. Marcos olhou para a filha, tão pequena, mas já enfrentando preconceitos sociais. E o que você faz? Perguntou. Continuo brincando com ela, Valentina disse com simplicidade. Porque ela é minha amiga, e eu não ligo para o que as outras meninas pensam. A sabedoria infantil atingiu Marcos como um raio. Sua filha de 7 anos tinha mais coragem para enfrentar pressões sociais do que ele, um homem de 36 anos. Naquela noite, ele percebeu que tinha uma escolha a fazer: viver sua vida baseado no que outros pensavam ou lutar pelo que realmente importava. E pela primeira vez desde o divórcio, Marcos Beltrão decidiu lutar. Na segunda-feira seguinte, Marcos tomou a primeira decisão corajosa em meses. Cancelou todas as reuniões da manhã e dirigiu até o bairro Concórdia, onde não colocava os pés há mais de 2 anos. A casa de seus pais permanecia exatamente como ele lembrava. Pequena, simples, mas impecavelmente cuidada. Dona Helena estava regando as plantas do jardim quando o BMW preto parou na frente do portão. Marcos! Ela exclamou, largando a mangueira e correndo para abraçar o filho. Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Oi, mãe, ele disse, retribuindo o abraço. Preciso conversar com vocês. Seu pai, Osvaldo, apareceu na porta com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Filho, que bom te ver. Na sala modesta, decorada com fotos de família e móveis antigos, mas bem conservados, Marcos contou toda a história. Falou sobre Patrícia, sobre a noite da tempestade, sobre como ela havia mudado sua perspectiva de vida. Contou também sobre as pressões sociais e as ameaças de Camila. E o que você vai fazer? Perguntou Dona Helena quando ele terminou. Não sei, Marcos admitiu. Vim buscar conselho.
Conselho? Seu pai riu. Filho, você construiu um império. Deve saber tomar decisões melhores que nós. Nos negócios, sim, mas na vida pessoal, estou perdido. Dona Helena trocou um olhar significativo com o marido antes de falar. Marcos, você se lembra de quando começou a namorar a Camila? Claro. Você nos trouxe aqui uma vez. Ela passou a visita inteira falando sobre lugares caros, reclamando da simplicidade da nossa casa, dizendo que você merecia coisa melhor. Marcos franziu a testa. Ele havia esquecido completamente desse episódio. E mesmo assim vocês nunca disseram nada, percebeu. Porque você parecia feliz, explicou Osvaldo. Ou pelo menos parecia achar que estava feliz. Mas quando você fala dessa Patrícia, continuou Dona Helena, seus olhos brilham de um jeito que nunca brilharam com a Camila. Ela nos lembra de você quando era criança, acrescentou o pai. Sempre cuidando dos outros, sempre lutando por quem precisava. Vocês acham que devo lutar por ela? Achamos que você deve lutar por quem faz você ser a melhor versão de si mesmo, disse Dona Helena. E se as pessoas do seu círculo social não conseguem enxergar isso, talvez seja a hora de encontrar pessoas melhores. Quando Marcos saiu da casa dos pais, 2 horas depois, estava com uma clareza mental que não sentia há anos. Primeiro, precisava resolver a situação com Camila. Depois, reconquistar Patrícia. Na terça-feira, reuniu-se com seu advogado, Dr. Fernando Moura, um dos melhores especialistas em direito de família de Belo Horizonte. Marcos, as ameaças da Camila não têm fundamento legal, explicou o advogado após analisar a situação. Você é um pai presente, tem recursos para cuidar da criança e seu relacionamento amoroso, seja com quem for, não afeta sua capacidade parental. Ela pode tentar mesmo assim? Pode, mas seria uma batalha judicial que ela perderia. Especialmente considerando que ela própria abandonou a filha para morar no exterior. Então posso ignorar as ameaças dela? Legalmente sim, mas sugiro uma abordagem mais estratégica. Dr. Fernando propôs uma reunião com Camila e seu advogado para esclarecer definitivamente a situação. Na quinta-feira, todos se encontraram no escritório do Dr. Fernando. Camila chegou acompanhada de seu advogado, Dr. Ribeiro, claramente esperando intimidar Marcos. Não contava com a preparação meticulosa que ele havia feito. Camila, Marcos começou calmamente. Você pode tentar questionar minha capacidade como pai, mas vamos examinar os fatos. Ele colocou sobre a mesa um relatório detalhado preparado por Dr. Fernando. Frequência escolar de Valentina, 100%. Acompanhamento médico e psicológico em dia. Atividades extracurriculares, natação e balé. Desempenho acadêmico excelente. E depoimentos de professores e cuidadores sobre o bem-estar da criança. Em contrapartida, continuou. Você visitou Valentina quantas vezes no último ano? 3. Ligou para ela quantas vezes? Posso contar nos dedos. O advogado de Camila tentou interromper, mas Dr. Fernando o cortou. Além disso, temos registros de que a senhora está atrasada no pagamento da pensão alimentícia que deve à filha conforme acordo de divórcio. Camila empalideceu. Ela havia esquecido desse detalhe. Qualquer tentativa de questionar a guarda será vista pelo tribunal como assédio processual, concluiu Dr. Fernando, e resultará em pedido de danos morais. A reunião terminou com Camila recuando completamente de suas ameaças, comprometendo-se inclusive a regularizar os pagamentos atrasados. Enquanto isso, Patrícia enfrentava seus próprios desafios. A semana de provas finais da faculdade havia chegado, e ela mergulhara nos estudos para tentar esquecer Marcos. Júlia observava a irmã com preocupação crescente. Você está estudando até de madrugada, comentou na quinta-feira. Isso não é normal, mesmo para você. Preciso focar na formatura, Patrícia respondeu, não erguendo os olhos dos livros. Ou você está tentando não pensar em outras coisas. Júlia. Pati, você está se destruindo. Desde que voltou daquele encontro, não fala sobre nada além de estudos e trabalho. É melhor assim. Para quem? A pergunta simples fez Patrícia finalmente parar de estudar e olhar para a irmã.
Para todos, disse. Para o Marcos, para a Valentina, para mim. Você tem certeza disso? Patrícia não respondeu, mas Júlia viu as lágrimas que se formaram em seus olhos. Na sexta-feira, Patrícia fez sua última prova da faculdade. Quando saiu da universidade, encontrou uma surpresa esperando por ela no estacionamento. Valentina e Dona Benedita. Tia Pati! A menina gritou, correndo para se jogar em seus braços. Valentina, o que vocês estão fazendo aqui? Seu pai pediu para te encontrarmos, explicou Dona Benedita com um sorriso misterioso. Disse que era importante. Onde ele está? Nos esperando, disse Valentina, pegando na mão de Patrícia. É uma surpresa. Intrigada e sem conseguir resistir ao entusiasmo da menina, Patrícia se deixou levar até o carro de Dona Benedita. Elas dirigiram até a Praça da Liberdade, onde encontraram Marcos esperando próximo ao coreto. Ele estava diferente, mais relaxado, mais confiante. Usava jeans e uma camisa casual, e havia algo em seus olhos que ela não via desde a noite da tempestade. Marcos, o que significa isso? Perguntou quando se aproximou. Significa que cometi um erro. Ele disse simplesmente. Um erro grande. Que erro? Deixei o medo ser maior que o amor. Patrícia sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a guarda. Marcos, nada mudou. Os problemas ainda existem. Você está certa, ele concordou. Os problemas ainda existem, mas eu mudei. Ele contou sobre a conversa com os pais, sobre a reunião com Camila, sobre como havia percebido que estava vivendo a vida tentando agradar pessoas que não se importavam realmente com sua felicidade. E a Valentina? Patrícia perguntou. Aguarda. Resolvido, Marcos disse. Camila não tem bases legais para questionar nada, e mesmo que tivesse... Ele fez uma pausa. Mesmo que tivesse, eu lutaria. Porque descobri que algumas coisas valem qualquer batalha. Valentina, que estava brincando próximo ao coreto com Dona Benedita, correu de volta para junto deles. Tia Pati, você vai voltar para nossa casa? Perguntou com esperança. Patrícia olhou para Marcos, depois para a menina, sentindo as barreiras que havia construído ao redor do coração começarem a desmoronar. Depende, disse, abaixando-se para ficar na altura de Valentina. Do quê? De vocês dois me prometerem uma coisa. O quê? Perguntaram pai e filha em uníssono. Que vamos sempre conversar sobre tudo. Que não vamos deixar outras pessoas decidirem o que é melhor para a nossa família. Nossa família, Marcos repetiu, um sorriso se formando em seus lábios. Se é isso que estamos construindo, Patrícia disse, finalmente permitindo que o amor vencesse o medo. É isso que estamos construindo, ele confirmou aproximando-se dela. Então prometo, disse Valentina solenemente. Eu também prometo, disse Marcos, pegando nas mãos de Patrícia. E eu prometo, ela disse olhando nos olhos dele. Quando se beijaram ali na Praça da Liberdade, com Valentina batendo palmas e Dona Benedita chorando de emoção, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo finalmente se encaixassem no lugar certo. No sábado, Marcos fez algo que não fazia há anos. Levou Valentina e Patrícia para conhecer o lugar onde brincava quando criança. O pequeno parque no Concórdia estava mais movimentado que nunca, cheio de famílias aproveitando o final de semana. Papai costumava subir naquela árvore, ele contou para Valentina, apontando para um ipê amarelo centenário. Posso subir também? Claro, princesa, mas com cuidado. Enquanto observava Valentina explorar o parque com a curiosidade natural das crianças, Marcos se deu conta de uma mudança fundamental em si mesmo. Não estava mais olhando para o relógio, pensando na próxima reunião ou no próximo projeto. Estava completamente presente no momento. Em que está pensando? Perguntou Patrícia, notando sua expressão contemplativa. Em como é estranho descobrir que a vida que eu pensava que queria não era a vida que eu realmente precisava. E qual é a vida que você realmente precisa? Marcos olhou para ela, depois para Valentina rindo na gangorra, depois de volta para ela. Esta, disse simplesmente. Esta vida aqui, agora, com vocês duas.
Naquela noite, durante o jantar na casa dos Beltrão, agora oficialmente a casa dos três, Valentina fez um anúncio solene. Tia Pati, quero que você seja minha mãe de verdade. Patrícia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Querida, não precisa responder agora. Valentina continuou com a seriedade de uma adulta em miniatura. Só quero que você saiba que eu escolho você. Marcos pegou na mão de Patrícia por cima da mesa, apertando-a suavemente. Nós duas escolhemos você, ele disse. E pela primeira vez em sua vida, Patrícia Mendes se sentiu verdadeiramente escolhida, verdadeiramente amada, verdadeiramente em casa. 6 meses depois, a vida na mansão Beltrão havia se transformado completamente. O que antes era uma casa silenciosa e formal, agora ecoava com risadas, conversas animadas durante as refeições e o som constante de passos pequenos correndo pelos corredores. Patrícia havia se formado em pedagogia com louvor, e sua primeira decisão profissional foi aceitar o convite para trabalhar como coordenadora pedagógica em uma escola particular renomada de Belo Horizonte. Ironicamente, várias famílias da alta sociedade que antes sussurravam comentários maldosos, agora faziam questão de matricular os filhos na escola onde ela trabalhava. Engraçado como o diploma mudou a perspectiva das pessoas, comentou Júlia durante um almoço de domingo na mansão. Não foi o diploma, corrigiu Marcos, servindo mais salada para a cunhada. Foi a Patrícia se impor e mostrar quem realmente é. Júlia havia se tornado uma presença constante na casa, especialmente aos finais de semana. A adolescente de 16 anos e Valentina, agora com 8, haviam desenvolvido uma relação de irmãs que aquecia o coração de todos. Marcos havia insistido em pagar uma escola particular para Júlia, que agora cursava o ensino médio com foco em artes visuais. Tia Júlia, me ensina a desenhar cavalos hoje? Pediu Valentina, já terminando o almoço com a pressa característica das crianças. Claro, baixinha. Mas primeiro você vai escovar os dentes. Valentina saiu correndo para o banheiro e Júlia se virou para a irmã com um sorriso maroto. Ainda é estranho ver você assim, disse. Como assim? Perguntou Patrícia. Feliz, relaxada, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Era verdade. Nos últimos meses, Patrícia havia descoberto uma versão de si mesma que não conhecia. Sem a pressão constante de sustentar a casa sozinha, sem a ansiedade de não saber se teria trabalho no mês seguinte, ela havia florescido de uma forma que surpreendeu até ela mesma. E você, Marcos? Júlia perguntou com a curiosidade típica dos adolescentes. Não sente falta da vida de empresário workahólico? Marcos riu, passando o braço pelos ombros de Patrícia. Sabe o que descobri? Que sucesso sem pessoas para compartilhar não é sucesso de verdade. É só acúmulo. Muito profundo, Júlia zombou carinhosamente. Ei, respeite o padrasto filosófico, brincou Marcos. A palavra padrasto fez todos sorrirem. Ainda não havia nada oficial, mas a família que haviam formado era mais real que muitas oficializadas em cartório. Naquela tarde, enquanto Júlia ensinava técnicas de desenho para Valentina no jardim, Marcos e Patrícia caminhavam pela propriedade. Era um ritual que haviam desenvolvido. Um momento só deles para conversar sobre o dia, sobre planos, sobre a vida que estavam construindo juntos. Recebi uma proposta interessante hoje, disse Marcos casualmente. Que tipo de proposta? A Prefeitura de BH quer que eu lidere um projeto de habitação popular, construir casas dignas para famílias de baixa renda. Patrícia parou de caminhar e o olhou com interesse. É bem diferente dos seus projetos habituais. Completamente diferente. Vai dar menos lucro, mais dor de cabeça, muito mais burocracia. Ele fez uma pausa. E vai fazer diferença na vida de centenas de famílias. Você vai aceitar? Já aceitei. Ele sorriu. Que adianta ter capacidade de construir se não usar para melhorar a vida das pessoas? Patrícia o beijou ali mesmo, no meio do jardim, orgulhosa do homem que ele havia se tornado. Ou melhor, do homem que sempre foi e que finalmente havia redescoberto. Falando em projetos, ele disse quando se separaram. Tenho outro para te propor.
Qual? Casar comigo. A frase foi dita com tanta naturalidade que Patrícia demorou alguns segundos para processar. Como é? Marcos se ajoelhou ali mesmo na grama do jardim e tirou uma pequena caixa do bolso. Patrícia Mendes, você quer casar comigo? O anel era simples, mas elegante, com um diamante que brilhava sob o sol da tarde. Não era ostentoso nem exagerado. Era perfeito para ela. Marcos... Ela começou com lágrimas nos olhos. Antes que responda, ele interrompeu. Quero que saiba que não estou pedindo para você se tornar a senhora Beltrão e viver uma vida que não é sua. Estou pedindo para construirmos nossa própria vida, do nosso jeito, com nossos valores. E se eu disser sim? Se disser sim, vamos oficializar o que já somos, uma família. E vamos mostrar para o mundo que o amor não conhece classes sociais, diferenças de origem ou preconceitos bobos. Patrícia olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente, depois para a casa onde Valentina e Júlia brincavam como irmãs verdadeiras. Sim, disse simplesmente. Sim? Sim, eu aceito casar com você, Marcos Beltrão. Quando ele colocou o anel em seu dedo, o grito de alegria que ecoou pelo jardim não veio deles, mas de Valentina, que havia observado toda a cena escondida atrás de uma árvore. Papai pediu a tia Pati em casamento. Ela gritou correndo para se jogar nos braços dos dois. Júlia, Júlia, eles vão casar! Júlia apareceu correndo e logo todos estavam em um abraço coletivo no meio do jardim, rindo e chorando ao mesmo tempo. Agora somos família de verdade, declarou Valentina solenemente. Sempre fomos família de verdade, corrigiu Patrícia. Agora vamos ser família no papel também. Os preparativos do casamento foram uma aventura em si. Patrícia queria algo simples, íntimo, longe dos olhares curiosos da alta sociedade. Marcos concordou completamente. Depois de um casamento anterior cheio de pompa e circunstância que terminou em fracasso, ele também preferia algo genuíno. Decidiram realizar a cerimônia na Praça da Liberdade, no mesmo local onde ele havia pedido perdão e declarado seu amor meses antes. Seria um casamento ao ar livre, apenas para a família e amigos próximos. Você tem certeza? Perguntou Dona Helena quando soube dos planos. Não quer algo mais elegante? Mãe, Marcos disse pacientemente. Elegância não é sobre lugar ou dinheiro, é sobre significado. Seu menino cresceu, sussurrou Osvaldo para a esposa, com orgulho evidente na voz. Dona Benedita ficou encarregada de organizar os detalhes práticos, uma função que ela abraçou com o entusiasmo de quem finalmente via seus meninos felizes. Júlia desenhou os convites, Valentina escolheu as flores e Patrícia encontrou o vestido perfeito em uma boutique pequena do centro da cidade, simples, elegante e que a fazia se sentir como ela mesma. 2 semanas antes do casamento, Camila ligou para Marcos. Ouvi dizer que você vai se casar, disse sem preâmbulos. Vou, confirmou Marcos, com a babá, com a Patrícia, e agora ela é pedagoga e coordenadora educacional. Marcos, Camila hesitou. Eu gostaria de me desculpar. A declaração o pegou de surpresa. Pelo quê? Por tudo. Por ter sido uma mãe ausente. Por ter tentado usar a Valentina contra você. Por não ter reconhecido que você merece ser feliz. Marcos ficou em silêncio por um momento. Camila, o que aconteceu entre nós já passou. O importante agora é a Valentina. Eu sei. E por isso quero te dizer que, se a Patrícia faz você e a Valentina felizes, então ela tem minha bênção. Obrigado. Marcos disse sinceramente. Posso falar com a Valentina? Quero dar meus parabéns e quero que ela saiba que estou feliz por ela ter encontrado uma mãe de verdade. A conversa entre Camila e Valentina foi breve, mas importante. Pela primeira vez, a menina teve o closure que precisava com a mãe biológica, que finalmente admitia suas limitações e dava permissão para Valentina amar Patrícia sem culpa. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com aquele céu azul típico de Belo Horizonte.
A Praça da Liberdade havia sido decorada com simplicidade. Cadeiras brancas dispostas em semicírculo, flores amarelas e brancas, as favoritas de Valentina, e um pequeno altar improvisado próximo ao coreto. Os convidados eram poucos, mas significativos. Os pais de Marcos, Júlia, Dona Benedita, alguns colegas da escola de Patrícia e duas famílias para quem ela havia trabalhado e que se tornaram amigas genuínas. Valentina foi a daminha, usando um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. Júlia foi a madrinha de Patrícia, elegante em um vestido azul marinho. Osvaldo aceitou a honra de conduzir Patrícia até o altar, já que ela não tinha pai. "Está nervosa?" perguntou Osvaldo enquanto caminhavam em direção ao altar. "Não", respondeu Patrícia, e era verdade. Está tudo como deveria estar. Marcos a esperava no altar, usando um terno simples, mas impecável, com Valentina ao seu lado segurando as alianças como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. A cerimônia foi conduzida por um juiz amigo da família, que conhecia a história do casal e fez questão de personalizar os votos. "Marcos e Patrícia", ele começou. "Vocês se encontraram em uma noite de tempestade e descobriram que às vezes os melhores encontros acontecem quando menos esperamos." Quando chegou a hora dos votos pessoais, Marcos falou primeiro. "Patrícia, você me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro ou propriedades, mas em amor, presença e conexões verdadeiras. Me ensinou que ser pai não é apenas prover, mas estar presente. Me ensinou que ser homem é ter coragem de ser vulnerável. Prometo amar você e a Júlia, proteger nossa família e nunca mais esquecer quem eu realmente sou." Patrícia enxugou as lágrimas antes de falar. "Marcos, você me mostrou que é possível sonhar grande sem perder a humildade. Me ensinou que mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso me tornar. Prometo amar você e a Valentina, construir nossa família com os valores que aprendemos juntos e nunca deixar que o medo seja maior que o amor." Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, os aplausos ecoaram pela praça, misturados com lágrimas de alegria de todos os presentes. A festa foi no jardim da mansão, com um churrasco preparado pelo próprio Osvaldo e Dona Helena. Música ambiente, conversas animadas, e o som constante de risadas preenchiam o ar. "Discurso! Discurso!" gritaram os convidados quando o sol começou a se pôr. Marcos se levantou, puxando Patrícia consigo. "Não vou fazer um discurso longo", começou. "Só quero agradecer a todos que estão aqui, celebrando conosco. E quero dizer que aprendi uma coisa importante. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E eu", Patrícia continuou, "quero agradecer por ter encontrado não apenas um marido, mas uma família inteira. Júlia ganhou um irmão postiço que a adora. Valentina ganhou uma mãe que a ama como se fosse sua desde o primeiro dia, e eu ganhei uma vida que nem sabia que podia sonhar. Para a família Beltrão Mendes", brindou Dona Helena, erguendo a taça. "Para a família", ecoaram todos. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já haviam ido embora e Valentina e Júlia finalmente adormeceram, depois de muita insistência para ficarem acordadas só mais um pouquinho, Marcos e Patrícia se encontraram sozinhos no jardim. "Então, senhora Beltrão", disse Marcos, puxando-a para seus braços, "como se sente?" "Completa", ela respondeu sem hesitar. "Pela primeira vez na vida, me sinto completa." "Sabe o que é engraçado?", ele disse, balançando suavemente com ela sob as estrelas. "O quê?" "Passei anos pensando que precisava conquistar o mundo para ser feliz. E descobri que só precisava conquistar você. Você não me conquistou", Patrícia corrigiu com um sorriso. "Nós nos encontramos." E ali, naquele jardim onde tantas conversas importantes haviam acontecido, onde tantas decisões cruciais foram tomadas, eles dançaram lentamente sob as estrelas de Belo Horizonte, sabendo que haviam construído algo raro e precioso. Uma família baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e valores compartilhados. No quarto de Valentina, a menina dormia abraçada ao ursinho de pelúcia, com um sorriso sereno no rosto.
Em seu criado mudo estava uma foto da família tirada durante a festa. Marcos e Patrícia no centro, ela e Júlia nas laterais, todos sorrindo genuinamente. Era a família que ela sempre sonhara ter, e que finalmente era real. No andar de baixo, Marcos e Patrícia planejavam o futuro, a lua de mel simples que fariam nas montanhas de Minas, os projetos profissionais que desenvolveriam juntos, os sonhos que ainda queriam realizar. "Quer saber de uma coisa?" disse Patrícia enquanto se aconchegava no peito do marido. "Que coisa? Acho que nossa história está só começando." "Acho que você está certa", Marcos concordou, beijando o topo da cabeça dela. "E mal posso esperar para ver os próximos capítulos." Lá fora, uma brisa suave balançava as árvores do jardim, e Belo Horizonte brilhava na noite, testemunha silenciosa de uma história de amor que havia superado todas as barreiras e provado que, às vezes, os contos de fada mais bonitos são aqueles que acontecem na vida real. E assim, a babá que nunca havia sido tocada por ninguém encontrou não apenas o amor, mas uma família, um lar e a certeza de que mereceu cada momento de felicidade que a vida finalmente lhe trouxe. E assim, queridos ouvintes, Patrícia e Marcos provaram que o amor verdadeiro não segue manuais de etiqueta social. Ele nasce dos momentos mais simples e floresce quando duas almas encontram coragem para quebrar todas as barreiras que o mundo tenta impor. Eles descobriram que às vezes nossa maior felicidade surge das tempestades mais assustadoras, quando ficamos presos em situações inesperadas e acordamos percebendo que construímos uma família sem planejamento. Que uma noite cuidando de uma criança pode se transformar na declaração de amor mais genuína do mundo. E que o amor real é aquele que não apenas nos aceita como somos, mas nos inspira a sermos nossa melhor versão a cada dia. Valentina nos ensinou que crianças têm o poder mágico de unir corações que sempre estiveram destinados a se encontrar, e que às vezes elas são os cupidos mais eficazes do universo. Patrícia nos mostrou que uma mulher determinada pode conquistar tudo, educação, amor e família, sem abrir mão de seus sonhos e valores. E Marcos provou que um homem de verdade não apenas oferece conforto material, mas redescobre sua própria essência ao lado da mulher que ama. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas emocionais. Compartilhe nos comentários. Vocês acreditam que os melhores amores nascem nos momentos mais inesperados? Ou que às vezes uma tempestade é exatamente o que precisamos para descobrir nosso verdadeiro destino? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo, existe alguém que já enxerga sua beleza interior e está apenas esperando o momento certo para se revelar. Não desistam de acreditar no amor que cresce naturalmente, no amor que constrói bases sólidas, no amor que transforma funcionários em família e tempestades em bênçãos. Nos vemos na próxima história aqui no Histórias Sem Fim, onde toda noite de chuva pode ser o início de um grande amor, e toda decisão corajosa pode transformar uma vida para sempre. Até lá, que vocês tenham a sabedoria de reconhecer o amor verdadeiro quando ele chegar disfarçado de simplicidade, porque às vezes ele está bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem de estender a mão. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês.